Hoje eu quero compartilhar com vocês, né, um pouquinho sobre a sensação, o sentimento, né, que muitas vezes nós vivenciamos e algumas pessoas vivenciam às vezes ao longo de uma vida toda, é, que é a sensação de não se sentir visto pelas pessoas, se sentir invisível ou sentir que para determinadas pessoas, né, nós não temos valor. E essa experiência, né, na clínica, ela se apresenta com muita frequência e a clínica ela acaba sendo um espaço, né, onde a gente acolhe essas pessoas e além de ser um espaço de acolhimento, né, ela também acaba sendo um laboratório, entende? Não no sentido de que é um laboratório porque a gente está fazendo, né, experiências com a vida das pessoas, mas porque todos os teóricos, né, todos os pesquisadores, né, importantes da psicologia, né, ou da parte de terapias, né, eles começaram a perceber padrões, né, quando eles estavam ali atendendo as pessoas, eles começaram a querer entender esses padrões e fazer as pesquisas exatamente para ir aprofundando nessas compreensões, né, para ver o que tinha ali por trás. E uma coisa que é muito interessante, né, que a gente pode aprender sobre a questão das nossas emoções, né, e de como a gente reage às nossas emoções, é que esses casos, pelo menos na minha experiência, né, no dia a dia, existe uma coisa em comum, que é o que eu vou trazer aqui hoje para vocês, e que é muito legal quando você consegue ter a percepção para você poder lidar com esse processo, né? Não estou dizendo que o sofrimento ele seja legal, mas é interessante quando a gente consegue ter a percepção do processo, porque todas as pessoas que conseguem ter uma percepção, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, essas pessoas elas tendem a partir desse momento, começar, né, a se relacionar com essa experiência de uma forma diferente e com o passar do tempo, no geral, as pessoas elas têm uma melhora assim muito significativa, né, e algumas até, né, vão para um outro momento de vida assim totalmente diferente daquilo que elas conheciam da experiência delas. E eu tô trazendo isso hoje porque eu sei que é uma experiência vivida por muitas pessoas e isso é uma coisa que é pouco falada, né, aqui na internet. E não é algo tão complexo, entende? Algo que dá para compreender com uma explicação bem breve. A grande questão é o seguinte: eu gostaria que você prestasse atenção aqui, nesse ponto aqui, porque eu vou te mostrar uma coisa, só que eu preciso que você seja muito honesto e muito honesta, porque você vai ver algo, só que você vai ter que ser muito honesto em dizer o que você viu primeiro. Então, vai ter uma imagem e você vai falar, eu vi isso primeiro. Não, eu vi aquilo primeiro. Então, não minta para você. E assim, é para você ser bem espontâneo. Então, não é para demorar e prestar atenção. É a primeira coisa que o seu olho fixou a atenção dele. Então, não é algo consciente, entende? É algo que o seu psiquismo, que o seu sistema nervoso central, ele vai ali fazer uma escolha, ok? Então, vamos lá. Vou soltar no 3, então, aí, ó. 1, 2, 3. Quem que você viu primeiro? Você viu essa pessoa ou você viu essa pessoa? Essa experiência é uma experiência interessante, por quê? Porque ela ajuda a gente a conseguir compreender que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, ele tem preferências. Então, quando a gente está lidando com uma realidade, né, com uma situação no dia a dia, o nosso sistema nervoso central, por uma questão de experiências anteriores que nós tivemos, né, e uma série de questões do impacto emocional que essas experiências tiveram, ele vai aprendendo, né, a se antecipar a coisas que ele considera que são prejudiciais, que são perigosas. Então, para cada pessoa, isso vai criando um padrão de peculiaridade que é diferente. Então, por exemplo, né, tem pessoas que o psiquismo dessa pessoa, o sistema dela de percepção, ele está sempre mais atento a encontrar padrões de rostos de pessoas que estão mentindo. Então essa pessoa, ela rapidamente ela percebe ali
uma pessoa que está com um tipo de padrão que ela associou, né? Porque tudo isso é aprendido nos outros vídeos, né? Se você quiser ver aqui, né, você vai perceber que não existe essa coisa de que essas expressões faciais significam isso, mas tem um monte de livros, né, que se entendem, né, como livros científicos, mas tem uma pesquisa recente, né, da Lisa Feldman de 2017 que ela consegue mostrar, entende? Por A mais B, que não é isso que ela encontrou quando ela foi aprofundar essas pesquisas e ver, né, no laboratório, junto com a equipe interdisciplinar, como que seria essa questão das emoções e das emoções universais, né, que todos temos, que seria essa questão das expressões faciais. Mas, independentemente de as emoções não serem naturais ou universais e serem aprendidas, né, o nosso cérebro ele aprende a captar padrões, isso é um fato. Então, vai ter pessoas que vão estar sempre procurando então padrões de perigo, padrões de mentira, padrões de expressões faciais, vamos colocar assim, de desprezo, que a gente associaria com desprezo, com desatenção e uma série de outras coisas. E o que vai definindo, entende? O que cada pessoa, né, ela experiencia e o que ela fica mais sensível a perceber? A história de vida dela, né? A experiência de vida que ela teve, entendeu? Tudo que eu estou trazendo aqui, né, é baseado nos estudos e na experiência, né, de atendimentos que eu tenho até aqui. E esses padrões, entende? Eles vão ficando marcados para a pessoa. E eu pedi para você exatamente ter essa experiência de você ver aqui o que você viu primeiro. Por quê? Porque o que você viu primeiro tem a ver com a sua experiência, entende? Então, naturalmente, se você é uma pessoa que viu primeiro, né, a pessoa que está mais triste, entendeu? Então, naturalmente, você vai ter uma probabilidade, entende, de perceber mais e de guardar mais na sua percepção as pessoas que estão tristes e os momentos mais tristes do dia, da sua vida. Agora, se você é uma pessoa que veio mais para essa daqui, que tá sorrindo, a gente não sabe se ela tá feliz, né? Ela tá gargalhando ali, ela tá assim, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Mas quer dizer então que você é uma pessoa que tem uma percepção que não é tão voltada para a tristeza ou essa expressão que está aqui, né? Que nós associamos culturalmente como tristeza, né? Se a gente olhar, a gente vai associar, ó, tristeza, tá triste, tá tipo tá querendo chorar, algo do tipo, né? Por mais que a gente entenda, né, que não existe emoções naturais, o nosso cérebro ele quer associar por esses caminhos, é uma tendência aprendida. E isso faz com que, né, a gente não tenha a clareza, né, de que nós estamos vendo uma parte do que está acontecendo na realidade e nós estamos percebendo aquilo que o nosso cérebro está escolhendo perceber. Então, quando a gente está no nosso processo de sofrimento, no nosso processo de dor, é muito difícil, sabe, para a gente, quando é esse tipo de coisa, né, que está acontecendo, é claro, a gente perceber que, na realidade, então, a gente precisa aprender a ir treinando a nossa percepção para ver o outro lado que existe da realidade. Porque a realidade, ela possui muitos acontecimentos, ela possui muitas faces, né? Claro que o que eu estou dizendo aqui, entende, não é que uma pessoa que está numa situação onde ela passa e ela vive uma violência doméstica, algo do tipo assim tal, que ela está olhando para a realidade de forma, entende, direcionada, de forma influenciada. Obviamente ela está vivendo uma experiência. Só que, por exemplo, depois que ela passa por essa experiência, né, é muito comum que ela vai ter uma tendência a sempre estar se antecipando, por exemplo, a esse tipo de experiência. Então, talvez em outras situações ela vai estar vendo algo que gera um sinal para aquilo, já é um gatilho, ela já tem aquela percepção e ela fica presa naquilo. Então, quando a pessoa já não está mais vivendo essa experiência, ela está com a percepção dela ainda fixada em algo, né, e aqui eu dei esse outro exemplo, esse é o momento que é importante a gente ter essa compreensão, a gente ter essa clareza de que a gente vai fazer esse trabalho, então, de transformar essa percepção em uma percepção que ela possa ampliar. Porque é como eu sempre digo, né, para as pessoas que me procuram, eu falo, olha, não é que o que você está vendo você precisa parar de ver.
Na verdade, você vai continuar vendo isso porque tudo é necessário e tudo é importante. É importante perceber que as pessoas estão com uma expressão que nós associamos com tristeza, até para que possamos acolher. Mas também é importante treinar a nossa percepção para perceber o outro lado. E por mais óbvio que talvez pareça para você, você fala, ah, mas é impossível, que tem pessoas que não percebem. Tem pessoas que vivem uma experiência que elas têm uma tendência a sempre estar percebendo isso aqui. Então, para essa pessoa, naturalmente, ao longo do dia a dia dela, você entende? O que vai acontecer? Ela vai prestar mais atenção, e não é porque ela quer, o mecanismo psíquico dela já funciona nesse padrão, nas situações em que as pessoas, por exemplo, não prestam atenção nela. Nas situações que as pessoas não dão atenção ao que ela disse. Nas situações onde as pessoas não param para ouvir, né, o que ela tem a colocar. Então vai ficando para essa pessoa essa percepção de que ela não tem valor, de que ela não é vista, de que ela tipo, não faz parte. Só que quando é isso que está acontecendo e eu começo a conversar com essas pessoas e ir trazendo esse processo, tem pessoas que às vezes já no mesmo momento, assim, tal, ela começa a perceber nos dias anteriores, assim, tal, e eu vou conversando e vou fazendo perguntas, questionamentos, e a pessoa ela vai percebendo que sim, é verdade, nossa, tal pessoa prestou atenção, não, tal pessoa veio me ajudar, nossa, tal pessoa veio me oferecer tal coisa, e ela vai começando a perceber, e tem pessoas, assim, que tem uma catarse forte, sabe? Ela fala, nossa, realmente, eu nunca tinha parado para perceber isso, eu nunca tinha parado para prestar atenção, as pessoas, elas estão me percebendo, especificamente algumas, talvez não, porque dependendo, né, uma pessoa muito específica que tem um valor pra gente, ela não tá percebendo a gente como a gente gostaria, né? Mas essa pessoa ela percebe que sim, outras pessoas estão percebendo. E isso, né, quando a gente está lidando com esse tipo de processo, é transformador na vida de uma pessoa. Porque ela sai de uma situação, entende? Onde ela estava ali muitas vezes deprimida, ansiosa, entende? Algumas até já caminhando para um quadro de depressão, entendeu? E ela consegue perceber e entender que a percepção dela estava fixando ela em algo. E que o todo ele é maior do que essa percepção. E que ela tem o poder, inclusive, porque aí eu ensino uma técnica, né, para a pessoa, onde ela vai aplicando ela todos os dias e a gente vai acompanhando ela, né? A gente, né, no caso eu, né, vou acompanhando ela ao longo, né, das semanas e eu vou, né, ajudando ela a ir aprimorando como que ela vai usando, né, essa técnica para que ela possa ir abrindo a percepção e expandindo, porque como eu disse, não é sobre não ver mais aquele lado que ela já é capaz de ver, porque é uma qualidade que ela tem a capacidade de perceber aquele tipo de expressão ou de situação. Mas agora ela vai desenvolver mais uma capacidade. Então, aqui, né, a gente não está olhando com um olhar, né, de que a pessoa ela tem uma patologia, um transtorno, uma coisa que a gente tem que curar. Não, a gente está entendendo que por um histórico e um processo de acontecimentos, que existe um contexto para isso, ela desenvolveu uma hipersensibilidade sensorial de perceber e captar aquele tipo de informação de forma muito rápida, muito veloz, a ponto dela não perceber que esse processo é um processo seletivo, então é uma percepção seletiva, e agora a gente está ampliando essa percepção de forma consciente, intencional, para que ela consiga ter mais leques de opção e ela ficar com aquilo que ela já tinha e ela incluir e adicionar, expandir, né? E daí vem a ideia de expansão de consciência, né? Não apenas dessa forma, é claro, mas uma das formas como a gente pode expandir a nossa consciência. Então, essa pessoa, ela chega com algo que para ela causava um sofrimento, ela consegue encontrar uma oportunidade, né, se for este o caso, para lidar com essa experiência e conseguir sair desse sofrimento, e ela não precisa, entende, erradicar aquilo que ela tem, ela inclui aquilo que ela já tem, porque essa percepção, ela é uma percepção útil a algo novo. E assim é a maneira, né, que na minha forma de abordar, né, e de acolher as pessoas é a que faz mais sentido. Olhar para as características que a pessoa traz quando ela chega, né, entendendo que tudo aquilo tem um valor, tem uma função, tem um porquê. E que ao invés da gente tratar tudo de uma forma muito patológica, a gente olhar para a capacidade de expansão da consciência e de incluir novas ferramentas, porque aí
essa pessoa ela realmente ela vai ter mais amplitude na vida dela. Então, se você conhece alguém, né, que tem esse sentimento, né, que vive essa experiência, sabe, de sentir que não tem valor, sabe, de que as pessoas não percebem ela, de que ela, sabe, não é querida pelas pessoas, né, pode ser que ela esteja passando por isso. Pode ser uma outra coisa? Pode, com certeza. Mas pode ser uma experiência como essa. E como eu disse, é muito comum que ela aconteça. E talvez essa pessoa pode ser você. Então, eu gostaria, né, que você encaminhasse esse vídeo para alguma pessoa que você conhece que pode estar passando por isso, ou que você possa comentar, mandar uma pergunta aqui sobre esse assunto, caso você tenha interesse em entender melhor qual é a técnica que a gente aplica para esse tipo de situação, porque o meu trabalho aqui é exatamente ir compartilhando, né, esses conhecimentos para que possa contribuir com a vida das pessoas que estão aí, né, desse lado, vivendo a vida, em alguns momentos, às vezes até tendo dificuldade de experienciar, né, a vida por conta de, enfim, né, processos, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Todos estamos vivendo processos e no meio de todos esses processos, poder receber, né, o acolhimento e a ajuda de alguém que tenha um conhecimento apropriado é uma ótima escolha. Então, agradeço a sua presença até aqui, que ficou no final, e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.